Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje, tão importante quanto incorporar, a etapa de incorporação, você também tem que construir, né? E para construir, antes mesmo da escolha do terreno, antes mesmo do projeto, você tem que definir uma coisa, o sistema construtivo. E qual que é o melhor sistema construtivo para você utilizar para construir para vender? Qual que é o mais eficiente para o cliente? Qual que é o mais, em termos de velocidade, em várias características? Será que tem alguma coisa mais interessante do que o tijolinho, do que o concreto, do que o aço? Vamos descobrir no episódio de hoje aí um sistema construtivo que nós já conversamos aqui no podcast há uns 2 anos atrás. Chegou o momento de a gente fazer uma atualização, porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E para falar sobre esse sistema construtivo que eu vou apresentar para vocês hoje, vamos ver se vocês conhecem esse cara. Eu trouxe um convidado para lá de especial, João Felipe da iForms ICF. Tudo bem contigo? Eita glória, bom dia, Léo. Obrigado por convidar, por estar aqui hoje. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Matheus. É uma honra estar aqui junto com vocês nessa comunidade e podendo levar o sistema construtivo como informação, uma tomada de decisão. Não estamos falando que é só ele, mas é mais uma opção, né? Sim. E aí hoje nós vamos discorrer esse assunto e realmente atualizar tudo que aconteceu nos últimos 2 anos aí. Maravilha, maravilha. Eu também trouxe mais 2 convidados de peso aqui, que são especialistas em sistema construtivo, em tecnologias da construção, que vão enriquecer o debate do dia de hoje. Trouxe aqui Gabriel Cervo e Matheus Saldanha. Tudo bem com vocês? O deboche dele é fino, né? Fala pessoal, tudo bem? Como estão? João, vai ser com certeza um prazer aí trocar uma ideia sobre isso. Simbora. Maravilha. João, bom. a gente aproveitou a vinda do João para cá, aqui para Balneário Camboriú, para poder trocar uma ideia. Inclusive, quero saber de você o que está acontecendo aí, os empreendimentos que estão saindo. O fato é que no condomínio onde a gente constrói tem várias casas lá com a plaquinha da iForms ICF, né? Verde, já lá o capacetão verde saindo por aí. Então, olha só, esse aí já é o branding do João, né, cara? Antes de começar, eu tenho que colocar o capacete da unção, né? Então, eu vou ser o primeiro cara a fazer um podcast com capacete. Pode ser, não? Com certeza. Com certeza. E aí as pessoas perguntam, estão em obra? Sim, a gente está em obra constante, sempre buscando evolução e melhoria, né? Então, vamos lá. Agora eu estou pronto para responder todas as uniformizado. Né? O que você achou? Agora sim. Boa, Olha boa. só. Você sabe que tem um significado nesse capacete, mas esse capacete é muito confortável. Ele é personalizado. Coloca né, ele começar. para você ver. Olha o conforto desse capacete. Aperta lá, ó. Olha isso. Caramba, Você nem sente, dá cara. até vontade de usar voltar como pra obra? tijolo, velho. Pronto. Não, isso aí dá pra jogar beach tênis, dá pra pois você é. correr, dá tudo, pô. Melhor Pádel. que o boné. Né? Porque tampa o sol aqui e ainda protege se cair um... né? Alguma coisa, né? Pô, Uma raquetada. Você quer ir pra praia, né, cara? Pô, Bom olha demais aí. ali. Acho que você tinha Discreto, né? fazer Discreto. Melhor de tudo é a descrição. Ninguém vê, né? Ai. Mas vamos lá. Pronto, pessoal. Se quebra gelo, Muito bom. mas vamos pra cima. Vamos passar antes de entrar em questões mais técnicas, que a gente hoje vai ser uma consultoria aqui, Legal. tanto para nós, quanto também para quem está ouvindo, assistindo o podcast. Gostaria que você contextualizasse um pouquinho da sua jornada, João. Do que você se alimenta, Perfeito. como se reproduz, só até como se alimenta. Valeu, vamos lá. Rapidamente, né? João Felipe da Rocha, 37 anos de idade, 10 de vida. E depois a gente explica sobre isso. Tá? Legal. Iniciei na minha carreira profissional como jogador, como atleta. Com 14 anos eu saí de casa para jogar futebol. E aos 18 anos vou para Portugal, também para jogar futebol. E lá eu tenho a primeira pior notícia da vida, que o médico olha para mim e fala assim, ó, você não vai mais ser jogador de futebol. Detecta-se uma lesão e eu tenho alguns milímetros, quase centímetros, a menos no fêmur direito, e aquilo me dava uma descompensação na bacia, e isso gera o que a gente chama de pubalgia. E dentro do futebol você não consegue exercer em alta performance. Então eu tinha pubalgia crônica. Então ali, com 18 anos, aquele sonho de jogar futebol, já estava na Europa, já tinha trilhado um bom caminho no Brasil. Eu sou de 87, então eu joguei com Davi Luiz, Jô nas categorias de base, né? Jogava contra, obviamente. Então eu sabia que teria futuro, mas não foi assim que papai quis.
E eu me frustro. Minha primeira frustração que eu carreguei por muito tempo foi essa. O Gabriel e o Matheus também, também jogavam, só que eles contam essa história e não tem um termo técnico para o que aconteceu com eles. Não, eu lesionei. Como é que não? Lesionei, fiquei mal. Qual que era a tua história? O meu é joelho, colateral lateral. Mas isso aí não Isso teve aí- diagnóstico, não, mas, cara. Isso aí foi meu da amigo- tua cabeça. O cara lá não te colocou como Vamos reserva. marcar um você jogo quis- que eu já vou avaliar se a história é verdadeira ou O não. único ponto é o quê? Eu não joguei com... Claro, não joguei, por exemplo, da minha época, Neymar. Interiorando de Não Lindóia do joguei Sul. contra o você Neymar. jogou. Ok. Entendeu? Mas não tava nesse nível. Mas a Mas gente pra, tem- pra jogar ali uma Série B, tranquilo, Aí, ó. daria. Ah, então o Entendeu? cara A gente joga. tem uns Mas de goleiros aqui gandula? De gandula ou ou na linha? Ô, chama o Vini lá, velho. Pergunta quem que é o 10 e faixa do time lá. Ah, não, por então eu favor. quero treinar. Vamos jogar um futebol, eu já detecto se é ou não é, né? Não, eu no futebol eu não funcionava. Mas ele jogou com o Gustavo Kirten. Não, mas daí Ei, Tênis. Ah, legal. Tênis eu levei mais Não, é bom mais o a sério. esporte. Mas futebol não. Eu acho que o Nossa, esporte, agora vamos entrar sério, o esporte ele traz uma disciplina. pra tá? caramba. Demais. Opa, Porque pra caramba. Com 14 anos, quando eu saí de casa, eu morava, eu e mais 3 atletas, num quarto um pouco maior que essa sala, eram 2 beliches. E ali a gente tinha uma regra, era café da manhã, almoço e janta, tudo no horário, tudo regradinho, horário para acordar, horário para dormir. E isso tornou em mim uma pessoa disciplinada e com um foco muito grande naquilo que eu almejava. Naquela fase da minha vida era o futebol. Então eu ralava, eu tenho cicatriz aqui até hoje que eu carrego porque eu era volante, né? Então muito carrinho, muita pegada e a disciplina que a gente exercia ali, você consegue desenvolver para outras áreas. Com certeza. Então, você que é pai, você que é mãe, que está nos ouvindo, incentive teu filho no esporte. Tenha certeza disso, que se ele tiver disciplina e foco no esporte, e isso vai fazer muito pela jornada não somente profissional, mas pessoal dele. Independente da área de atuação dele no futuro. Pode ser um engenheiro, um incorporador, um jogador de tênis, um peladeiro, mas ele vai fazer muito sentido para ele, porque desenvolve disciplina. Legal, cara. E Legal, aí- legal essa tua fase aí, cara. E isso era 18 anos, tu teve esse balde de água fria. Perfeito. E aí... Portugal, Uhum. ganhando em euro, gastando em euro também. Os portugueses não ganhavam muita coisa, estás a perceber? Porque estava a começar na carreira de futebol, então os portugueses estavam ali para incentivar apenas. Mas enfim, era o Estrela da Amadora, um clube de primeira divisão, e eu era juniores. Não deu certo e eu entro como garçom. E aqui entra a história do capacete, Léo. Qual a cor do capacete verde? Qual o significado dele da construção civil? Vocês sabem? Eletricista é azul. Aham. Engenheiro é o branco, né? E o verde é o servente. Então, eu desenvolvi desde cedo. No futebol, eu servi, eu era garçom, eu era o capitão do time, então eu era o primeiro a chegar no vestiário, o último a sair. Então a gente comia coletivamente, eu era o primeiro a chegar no refeitório, o último a sair. Eu sempre desenvolvi isso. E eu aprendi a servir, um instinto. E quando eu nasci de novo, em 2014, eu aprendo que o homem mais inteligente do mundo, ele diz que maior é o que serve. E eu consegui fazer um link com aquilo que eu mais gosto de fazer, que era servir depois como garçom. Depois eu entro na minha profissão e eu falo, não, eu preciso servir as pessoas. Então o capacete verde, ele é, sim, um vagalume, né, que chama atenção lá naquele ponto, mas o objetivo desse capacete é mandar uma mensagem para as pessoas que se você desenvolve um princípio de servir, abre portas em todos os lugares. Deus tem me colocado assentando com os príncipes dessa nação. E coloque uma coisa na cabeça de vocês. Vocês são príncipes dessa nação na área da incorporação civil. Vocês não conseguem mensurar o que vocês já fizeram na vida de pessoas, o que vocês estão transformando de gerações e o que ainda está por vir. Porque na mente de vocês, vocês sabem que estão apenas começando. Mas quem está recebendo do outro lado, eles estão assim, uau, eles mudaram minha vida. É verdade. Não é verdade? Comenta aí se isso não está acontecendo. Vocês são príncipes dessa nação. E eu me sinto muito honrado em estar sentado aqui com príncipes da nação na área da incorporação. Então, um pouquinho da minha jornada é isso. Eu entendi que servir abre portas. Vai me colocar em mesas que eu jamais imaginei sentar. E está só começando também. Entende? Então, levem isso para o início desse podcast e vamos entregar tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem para as pessoas que estão nos ouvindo. Massa demais. Obrigado aí por esse ponto, porque afinal a gente está sempre imerso
tanto você quanto nós aqui, a gente está imerso em resolver o próximo problema que aparece. Perfeito. Né? Não. O empreender é resolver problemas. Sim. E a gente fica imerso nisso, né? E às vezes não percebe o quanto a gente já trilhou, o quanto impacto já aconteceu, Exato. quantas pessoas já foram convertidas, né? Para sair de um emprego que não gosta mais, de algo que não... Mudaram de vida, né? Mudar de vida. Tiveram essa metanoia, Exatamente. né? Exatamente. Ao nosso derredor aqui, a gente não consegue mensurar. É. Isso é natural. Sim. E é bom, por isso que John Maxwell diz que a importância de você dar feedback, né? Querendo ou não, ele passa a ser uma linguagem de amor, porque são palavras de afirmação, Sim. seja ele positivo ou negativo. Não existe crítica construtiva, tá? Isso aí, criaram isso. Não existe, vou te dar uma crítica construtiva. Não, você tem que olhar no olho da pessoa e falar, eu vou te dar um feedback. E se a pessoa tem um coração ensinável, ela recebe isso e fala, não, realmente, quem está me falando está falando com amor, com propriedade, certo? E está me exortando para que eu possa crescer nessa área, seja ela profissional, intelectual, espiritual ou na health, ali na saúde. Então, dar feedback é muito bom, faz com que a gente vá acompanhando esse crescimento, entendeu? Legal, É legal isso. demais. E nesse estágio da iForms, ICF, como a gente fez para chegar até aqui? Ixi, Como que agora- você entrou nesse... A emoção começa agora, tá? Mas acho que a gente vai ter que dividir o podcast em vários... Sim. Mas resumindo, eu volto de Portugal depois de 3 anos e eu não vou para a construção civil. E eu fico 6 anos e... Desculpa. E eu fico 6 anos num outro momento da vida. Eu morei em Francisco Beltrão, no Paraná. E esse momento da minha vida foi um momento de trevas. Um momento em que eu tenho como um lapso perdido no sentido profissional. Porque foi um tempo que eu vivi a carne e não vivi propósito. Eu não sabia o que eu queria. Então eu trabalhei muito tempo, nada contra, Sim. com eventos, festas. Então eu promovia festas, desde shows, promovia festas raves. E ali nesse meio, o meio sempre vence. E não precisamos entrar em detalhe tudo que acontece nesses meios. Mas eu desperto, Léo. E acho que esse recado aqui é muito importante para as pessoas que nos ouvem. Eu li um livro que ele dizia assim, o homem... dos 0 aos 18 anos, ele pode tudo. Para pensar. Você não tem medo, cara. Eu consigo, eu posso. A grande maioria fala assim, não, eu sou imbatível, destemido. Você faz coisas que você nem imagina. Pensa, loucuras que você fez com 18 anos, fala, caraca, que você não faria hoje, concorda? Dos 18 aos 25, a grande maioria, tem exceções, como a gente viu a tua história, eles se enganam. Ele engana que ele trabalha, ele engana que ele estuda, ele engana que ele ama. Ele engana a si mesmo, ele procrastina. Aos 25 em diante, até os 30, é o clique. Ele precisa acordar, em diante, 25 em diante, ele precisa acordar. Porque se ele não acorda, ele vira um boêmio, que vai chegar com 45, 50... Se não for nessa fase, né, cara? Se o cara passar dos 30, ele piscou, ele tá nos 40. E aí ele vai falar assim, what? O que eu fiz com a minha vida? E ali eu tinha quantos? 26 anos de idade, Léo. Eu tinha festas todos os dias, eu tinha bebidas, eu tinha mulheres, eu tinha drogas. João, você vai falar isso publicamente? Posso postar? Pode. Porque o escândalo do meu arrependimento, ele é muito maior que o do meu pecado. Então eu sou livre, sou sarado para sarar, sou curado para curar. E o meu testemunho pode salvar muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão numa situação de perdido, sem saber o que estão fazendo ou o que tem que fazer da vida. E aí, ali, sem saber, me desperta um amigo meu. Cara, você não tem noção como você é parecido com ele. O João Paulo Cavalli. Pô, cara, deve ser bonito, hein? Ele é um gatão, mas ele modesto. é muito gente boa, cara. Muito gente boa. Você é muito parecido, depois você vai procurar. E ele era meu melhor amigo de infância e a gente... Ele falou para eu montar uma construtora com ele. Ele queria me ajudar muito. Ele falou, cara, vamos montar uma construtora junto? E eu não entendia nada de obra. Só sei que aquilo bate na minha mente. Eu falo com umas pessoas, uma delas é o meu irmão mais velho. Ele morava lá em Sorriso, no Mato Grosso. Olha isso, cara. Eu estava em Francisco Beltrão e ele falou assim, João, isso aqui é incrível. João Felipe e o meu amigo era o João Paulo. Isso aqui é incrível. Olha isso. Mostrou umas obras feitas com ICF, que eu vou explicar para vocês o que é o ICF. E aí ele me mandou e eu começo a pesquisar. Eu lembro lá de Portugal que eu vi um sistema, eu falo com os meus ex-chefes do hotel e lá tinha obras de ICF,
blocos de esferovite, traduzindo, o ICF, bloco de isopor, esferovite é isopor. E eu chego pro meu amigo todo empolgado, João, cara, nós vamos montar a construtora. Ele, o que aconteceu? E aí? Eu falei, só que não é com tijolo, é com isopor, e não é aqui em Curitiba nem em Ponta Grossa, é lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. E ele, what? Que isso? Eu falei, é isso. E ele falou assim, não vou falar. Não vou falar. Fumou um? Eu falei, não fumei nada não, tô tranquilo. E aí, o que acontece? A gente vai lá na PUC, com todos os professores. E ali a gente mostra, e os professores falam, cara, que massa isso. Já tem no Brasil? Já. E eles falaram, então vai. O pai dele nos incentiva, injeta recurso, a gente vai para Lucas do Rio Verde e ali a gente começa a primeira obra. Ok? Isso quando, João? 2014, na 14, história. boa. Eu piso em Lucas do Rio Verde 5 de janeiro de 2014 com menos 60 mil, porque eu devia, e nenhum dinheiro no bolso, com um notebook com a tela quebrada, um par de chuteira, uma vara de pescar, eu acho, um mulinete e uma mala, cara. E agora entra a história. Uma Bíblia pequenininha que eu não sabia nada dela. A obra estava começando, faltando um mês para a Copa do Mundo. Eu me matriculei num curso técnico de edificações. E aí eu estava ferindo o reboco. E o cara ali batendo o reboco, eu medindo quanto tempo ele demorava para rebocar uma parede de ICF. E aí chega o Hélio e põe a mão no meu ombro. Eu olho para ele e ele fala assim, João, eu tive um sonho profético com você essa noite. Eu falei, o quê? Como assim? Deus me mostrou que está jogando no mar de esquecimento todos os seus pecados, as bebidas falsificadas, as drogas, as discotecas. Ele tratava como discoteca. Porque eu acho que o que ele viu lá era um monte de luz, né? Não sei. E eu falei... E ele falou assim, em menos de 5 anos, você vai viajar o Brasil inteiro com essas suas formas. Eu levantei da cadeira e falei, que isso, Hélio? O que o João Paulo foi te falar? Daí ele falou, não, o João Paulo não me falou nada. Aí eu, caraca. Ele falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Dele, não é aqui não, é lá na sua casa. Eu falei, meu Deus. E aquilo ficou na manhã inteira. Eu falei, Deus falou com o Hélio, como que será, né? Ô Hélio, o João, né? Eu não entendi, irmão. Não tinha noção de como é que era. E aí, ele chega à noite todo engomadinho, resumindo. Ele só fala assim, Léo, João, para que você entenda, você vai sair do banco de motorista da sua vida e vai pular para o banco de passageiro. Assume como motorista o homem mais inteligente do mundo. Você vai querer ir para um lado, ele vai para o outro. Você vai querer para o outro lado, ele vai para o outro. No início, você não vai gostar. Você vai perder amigos, você vai perder familiares, mas se você resistir lá na frente, vai valer a pena. Resumindo, naquele momento, eu entendo, não sei como, eu aceito Jesus, esse motorista, como o meu único e suficiente salvador, como o meu motorista de vida. Só que quando eu aceito, e ali naquele momento de oração, eu ficava, cara, o João Paulo está em algum lugar filmando, porque eu ainda achava que tudo aquilo passava de um trote, ok? E aí o Hélio fala, agora entra a história, e eu vou mostrar essa história depois numa casa. Ele fala assim, para que tu saibas que é Deus que está falando com você, João, ele acaba de falar que você tem uma Bíblia guardada no seu quarto e ele quer falar com você lá. Cara, aí não tem como, aí né? ele me desmanchou, Léo. Porque eu tinha vergonha de mostrar pro meu melhor amigo que eu tinha uma Bíblia ou pras pessoas. Então aquilo ficava guardado, que era um amuleto que eu ganhei lá em 2014, quando eu saí para jogar futebol, numa reunião de atletas de Cristo, que eu ia, sabe fazer o quê? Comer pipoca e tomar guaraná. Porque passava um cara lá, quem quer comer pipoca e tomar guaraná? Saiu uma meia dúzia. E eu ia lá, chegava lá, era uma isca para evangelizar a galera. Eu não tava nem aí, eu queria era comer pipoca e tomar guaraná. Tinha pipoca com sazon, com limão, pipoca com chocolate, comia muita pipoca. Resumindo, eu tinha uma bíbliazinha pequena, eu entro no quarto, fecho a porta, ajoelho e faço assim, ó. Do jeito que eu vou fazer aqui para vocês, faço assim, ó. E abro. Quando eu faço isso, cara, foi a minha primeira experiência sobrenatural que eu tive. Eu não tava fora de si, e letrinhas desse tamanho aqui, ó. Na verdade é bem menor, né? Ficaram grandes de um único versículo que estava ali. E dizia assim, na verdade vos digo, não pode o homem conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Na hora, cara. Ixi, não podia bater. Entra como um download, assim. Eu falei, cara, eu preciso nascer de novo. Eu caio no choro copiosamente. Essa passagem é muito legal, que tinha um homem chamado Nicodemos, e ele era muito, muito inteligente. Ele era um mestre da lei. Ele era a maior autoridade que existia naquela época.
Ele era considerado, vamos pensar hoje, um grande líder religioso. Mestre da lei, Nicodemos. Chefe lá dos fariseus. E aí ele vê que está chegando um camarada muito humilde, andando simplesmente, e ele está curando o cego, fazendo o paralítico andar, fazendo uma sequência de coisas que ninguém via. E ele fica, meu Deus, preciso conhecer esse camarada. E ele vai à noite para que ninguém veja ele sai escondido, e ele chega lá, bate na porta, e Jesus abre e fala, mais ou menos assim é o contexto, e aí Jesus, como é que faz? Eu quero jogar no teu time. Aí Jesus fala para ele, cara, para você jogar no meu time, você precisa nascer de novo. E Nicodemos fala, como é que eu vou nascer de novo depois de grande? Vou eu entrar dentro da barriga da minha mãe? Aí Jesus fala, me admira você, um cara tão inteligente, não entendeu o que eu estou falando. Resumindo, Léo, nesse dia, uns 10, 12 dias antes de começar a Copa do Mundo, acontece o meu nascimento, esse nascer de novo. E meu amizade acabou, né? Eu me mudo para Sinop, eu chego lá com 7 mil reais, ainda com os menos 60, 3 formas, e eu começo minha faculdade de engenharia. 5 anos depois, a Azul vai gravar um vídeo, estou resumindo aqui agora, grava um vídeo meu, eu já tinha fábrica, eu passo em todas as aeronaves do Brasil. A promessa era que eu viajaria o Brasil com as minhas formas, e eu viajei não só o Brasil, eu viajei toda a nação, como eu viajei a América, através de um vídeo de 2 minutos e 40, dentro da plataforma, na TV da Azul, na época da Copa América. E centenas de pessoas me ligavam, querendo saber o que era isso, queriam ser meus sócios. E aí eu crio um formato chamado de licenciados, onde ao invés de me tornar, eu brinco sempre, o velho da van e ter várias ICF, eu vendo as licenças, capitalizo, oportunizo a pessoa e desenvolvo o negócio local com a pessoa na frente. E aquilo fez um boom. Resumindo, hoje somos mais de 60 licenciados no país. Ontem eu vim aqui inaugurar uma licença e são mais de 2.200 alunos, ok? E esse virou meu ministério, meu lifestyle, essa mensagem que eu levo. Às vezes é incomodativo para algumas pessoas e tá tudo bem, mas eu jamais vou poder deixar de expressar aquilo que aconteceu, porque, cara, qual era o meu destino? Eu poderia estar preso, eu poderia ser o boêmio, né? Eu não tinha uma formação, eu sou o único formado da família. Meu pai é um topógrafo, a mãe é dona de casa. Graças a Deus, a gente, tudo unido lá em casa. Mas olhando pela origem, como você falou que você também era de uma origem muito humilde, ela não determinou o meu destino. Eu determinei o meu destino através de um convite que eu tive. Eu poderia ter recusado e eu não sei o que aconteceu. Depois que eu aceitei, então, o que eu quis fazer? Eu levo essa mensagem o máximo de pessoas possíveis. Porque se aconteceu comigo, cara, pode acontecer com qualquer pessoa que está lá do outro lado ouvindo. Qualquer. Eu jamais teria a capacidade mental e intelectual de desenvolver todo o ecossistema do Grupo CF. Jamais. É assim, uns downloads sobrenatural. E eu falo, o céu é real. E o que o céu determina, a terra não elimina. Então, basicamente é isso, e agora acho que a gente entra no sistema. Desculpa. Legal. Imagina, mais pelo tempo contrário. todo aí, mas porque não tem como você testemunhar meio testemunho, entendeu? Sim, e principalmente a gente tá aqui para conhecer o lado humano, né? Não falar só tecnicamente. Esse é o João. Exato. É importante entender quem está por trás dessa tecnologia, o que está expandindo no Brasil, porque afinal a gente não compra somente o sistema, a gente não compra um produto, a gente compra quem está por trás, né, a proposta. E saber desses teus princípios é muito interessante. Legal. Parabéns por toda a história aí. Fico feliz. Incrível. Amém. Muito. E aí inspiração. nasce. As primeiras obras, então, foi essa de 2014. Eu me mudo, me matriculo na engenharia civil, só que eu passo pelo processo de preparação. Então, 2014, segundo semestre, primeiro semestre de engenharia, nada de obra. 2015, todo ano, mais 2 semestres de engenharia, então finalizo 3 semestres, nada de obra. Janeiro de 2016 começa a primeira obrinha, uma obra de 60 metros quadrados. E aí isso foi muito engraçado, porque eu trabalhava num prédio. Eu era acadêmico e eu ficava coordenando o acabamento. E eu sempre muito despachado. E a professora mandava o cliente ir lá naquele prédio para comprar a obra. E eu apresentava conforme ela me falava. Tá aqui o apartamento, 65 metros quadrados e tal. Quanto custa? Na época custava 180 mil. Daí o cara olhava assim, nossa, 180 mil? Na expressão de caro, né? Eu esperava ele ir até o final, se ele negativasse, né? Aí eu ia descendo com ele e falava, cara, olha só,
talvez com 160 mil você consegue construir uma casa de isopor. Você compra um terreno, dá 10 mil de entrada e vai pagando as parcelas, e com o restante, se você tiver, você pode construir uma casa. Como assim? Aí eu mostrava as formas, que eu tinha 3 formas comigo, amarelinha, e foto tudo dos Estados Unidos. E dessa única obra de Lucas do Verde que eu fiz. Porque não tinha o que mostrar. Sim. Né? Sim. A pessoa fala, não, me leva a ver uma casa. Eu falei, cara, não tem. Eu sou cobaia? Yes. Rodrigo, o nome do cara. E ele aceitou. E a primeira casa saiu em 2016. E depois dessa, já vieram outras. Em 2017, minha primeira grande obra, eu fecho o Banco Sicredi. Oxi. E é muito interessante isso, porque quando eu determinei nesse livro que eu li, que eu ia mudar, antes mesmo da minha conversão, eu determinei que com 30 anos eu seria milionário. Só que eu pedi sem ser específico. Realmente, antes de fazer 30 anos, eu tinha 1 milhão. Mas era só o contrato, porque não sobrou nada, porque eu precifiquei a obra barato demais. Mas, enfim, eu conquistei um primeiro contrato de 1 milhão. E ali, daquela obra, foi uma alavancagem. Logo veio a fábrica, em 2017. 2018 veio sócios e a gente cria a iForms. Um sistema construtivo de CF com visão de tirar o Datec, de ser a primeira tecnologia podendo ser financiada pela Caixa Econômica, e hoje a gente vive toda essa realidade. Nós somos a única tecnologia em isopor para paredes do Brasil que pode ser financiada. Isso é documentado, é registrado. Não que outras não poderão, claro que poderão, é só passar pelo processo, né? Eu sempre falo isso, eu vejo que o sistema ICF ele não tem concorrentes, não porque não existe players, existe outros produtores de ICF. Eu digo que o mercado é tão grande que a gente não consegue se unir todas as pessoas, atender a demanda que existe e que vai existir sobre o ICF. Então eu não olho isso. Infelizmente não sou visto dessa forma, mas está tudo bem. Sim. Que bom que você tem essa mentalidade, que é uma mentalidade de abundância, por isso e não uma tá. mentalidade... Total. Exato. É por isso que tá onde tá. Porque se tiver... Eu acho Cara, que é isso. inclusive ter concorrentes, ter outras tecnologias, Saudável. é saudável, exato, porque te empurra, né? Pressiona, e esse estímulo, essa competição saudável, ela faz bem. Eu senti muita dificuldade em alguns negócios que eu tive de não ter um benchmark. Eu não poder comparar com alguém para ver se tá dando certo ou não. Não ter uma outra forma de pensar. E quando tem, é bom, né, se olhar dessa maneira. E segundo ponto, quanto mais construções em isopor no Brasil, independente da empresa que for, mais essa cultura vai absorver. Com certeza. Então, daí, depois, escolher a empresa é secundário, mas Perfeito. o mercado vai crescer para todo mundo. Com certeza. Eu sempre penso, um outro ponto, João, vamos pensar lá atrás, quando descobriram que dava para usar cimento nas obras. Descobriram. Ó, dá para usar cimento nas obras. Aí teve a primeira empresa. Em algum momento da história teve a primeira empresa. Não sei se faz 100 anos, 200 anos, não interessa. Aí veio uma segunda empresa depois. Isso foi um problema? Não, porque aumentou muito o mercado, né? Hoje, olha, o mercado é internacional. Em qualquer país do mundo tem cimento. Imagine se só uma empresa quisesse, não, só eu vou produzir. Isso é inviável. O concreto armado, ele revoluciona a construção civil, né? Então, da mesma forma que tecnologias que estão chegando agora também, como o ICF, o steel frame, o wood frame, muito utilizado nos Estados Unidos, eles vêm para trazer o quê? Maior velocidade, desempenho, otimizar o mercado imobiliário, melhorar na incorporação, trazer qualidade de vida, certo? Então, eu gostaria muito de pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, sejam fabricantes ou utilizadores ou engenheiros, e entender que isso é irrevogável, não tem como voltar. É irreversível. Vai acontecer uma evolução na construção civil pelo simples fato de você olhar para o andamento do mundo. Por exemplo, vamos para a área do agro. Como é que se colhia e plantava 30 anos atrás? Como é que se comunicava há 10 anos atrás? A construção civil, se você pegar a Bíblia, 6.000 antes de Cristo está escrito que levantavam tijolo por tijolo. Pô, será que não vamos evoluir ali nessa área? Ah, mas você está falando que vai acabar a olaria? Claro que não. Mas um dia todo recurso ele é finito, né? E do ICF pode ser que acabe também um dia. E aí? E aí, João, você vai viver do quê? Eu falei, não sei. Mas eu vou viver pensando no futuro? Óbvio que eu tenho uma visão clara de futuro, né? Mas eu tenho certeza que a revolução da construção civil, ela passa agora, se tratando de sistema combustível, né? Nós estamos vivendo o momento da transição. E quem se posicionar nesse momento é quem vai se posicionar nesse oceano azul.
vai pegar os melhores peixes, os maiores, os melhores lugares. Exato. Porque agora é um oceano azul, na incorporação, Sim. entende? O que eu gosto de falar, eu acho que o que vocês têm feito muito bem é o quê? As pessoas olham hoje o resultado de grandes construtoras e incorporadoras, Balneário Camboriú, né, Eli Horner, em São Paulo, na Cirela, né, e pensam, como é que esses caras chegaram até lá? Esses caras chegaram até lá como eles estão fazendo o caminho aqui agora. Simples, eles começaram um dia. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão desmistificando o que para o brasileiro era incompreendido. Olha que doido isso. Vocês estão simplificando o que para o brasileiro era simplesmente um sonho. Quer ver? Ó? Pega um caso que vem na memória de vocês de alguém que, cara, o improvável da área de incorporação. Você deve ter. Fala aí um. Pega um. Célio. Célio. Olha aí, Célio. vamos no Célio. Seu Agnes. Seu Agnes. 80 e quantos anos? 78. 78 anos. O Célio também, 62. 62. Meu Deus, sério? 78. 68 e 72. Você que está ouvindo, eu não sei a sua idade, para nós isso pouco importa. Você acredita que dentro do teu manual está escrito assim, ó, os velhos ainda voltarão a sonhar? O que vocês fazem é cumprir profecias que existem aqui dentro. Velhos voltando a sonhar. O velho que eu falo é com muito amor, coloque amor nas minhas palavras. Né, um adjetivo que se diz para uma pessoa que já passou dos 60. Mas se está dizendo que vai voltar a sonhar, é porque vai voltar. E vocês estão falando que eles estão sonhando e estão com resultado. Sim. Olha Sim. que coisa linda. Vamos lá, quando que uma pessoa conseguiria ter resultado na incorporação se não tivesse 3 malucos que falasse, cara, vamos transbordar o nosso conhecimento na vida das pessoas? Olha que doido isso. E vocês decidiram fazer isso. Pessoas que estão ouvindo agora vão começar a seguir vocês, vão começar a fazer o processo de vocês, como o Célio e o Agnes. Agnes. Seu Agnes. Então, fazer isso é trazer inovação. Não só no processo construtivo, também na forma de educar, concorda? Então não tem preço que pague isso. Isso é imensurável. É óbvio, porque pela estrutura que eu vi aqui, vocês não estão vendo, mas são dezenas de pessoas aqui trabalhando. Isso tem um custo, mas o resultado ele é verdadeiro. E eu queria deixar uma frase para vocês aqui, que eu uso, né? Criei ela e uso no meu negócio, e eu creio que vocês vão utilizar ela quando fizer sentido. Uma estratégia baseada em verdade, ela é imbatível, imparável, incansável e infalível. Se tem verdade nas ações, nas aulas, na intencionalidade, em todo o projeto, se tem verdade, independente da área, se é incorporação, se é sistema construtivo, se é alimentício, se é costura, se tem verdade e constância, ela se torna imbatível. Então, ninguém vai te bater. Incansável, você nunca vai cansar. Imparável, você nunca vai querer desistir. E infalível, você nunca vai falir. Você pode ter picos, mas a constância, que foi o que você falou aquele dia, baseada numa estratégia verdadeira, cara, é só seguir. Então, parabéns, porque eu quero conhecer esses senhores que estão prosperando. Sim, são muitos, né, que eu acredito. Mas eu vejo isso. Então, nós temos que unir forças, tá? Dentro do nosso setor. Se um dia vocês ousarem a construir alguma coisa com a tecnologia, a única coisa que eu vou dar para vocês é a verdade. Cara, para isso é bom, para isso não é bom, isso aqui serve, isso aqui não serve. Porque assim a gente vai longe, né? Acho que é isso. A gente quer deixar um legado, né? Pelo menos eu penso assim, Léo. Com Você vai certeza. ficar com os cabelinhos brancos, todo mundo aqui. Sim. Quem são aqueles caras? Aqueles caras começaram um processo lá atrás. Aí o neto do seu Célio vai falar, vovô me ensinou a incorporar, eu assumi o legado. Aí o filho do neto do seu Célio, o bisneto dele, vai estar seguindo. Transforma as próximas gerações, né? É isso, é sobre isso que É. a gente tem que entender. É essa a nossa missão. Você nunca foi feito um poço para receber a bênção, um milagre e segurar, irmão. Exato. Você é um canal. Exato. Então, Sempre. vai, preenche você, preenche o seu ecossistema, a sua família, os seus filhos e transborda. Transborda. É isso. Acho que a gente falou esses tempos atrás, quando comentou sobre o ganancioso, né? É. Que é aquele que, pô, chega num determinado momento e, enfim, tá bom pra mim, mas não transborda mais Exato. nada disso, né? Com certeza. Ganancioso é um cara que tá olhando pro o INSS para poder ficar de varde, para ficar de buenas, para jogar dominó na praia, como Sim. aqui em Balneário Camboriú. Sim. Esse cara é um ganancioso. Esse cara tá só pensando nele. Perfeito. Só, não, beleza, eu tô resolvido, os outros que se lasquem. Isso é uma forma muito pequena de se pensar. Por isso que muita gente, né, Balneário Camboriú tem um dos índices Aposentado? de pior do que isso, de suicídio
mais altos do mundo. Uau. É. Aqui eu não vi mais, é porque também assim a mídia abafa, né? A mídia abafa. Eu não vi mais ultimamente, mas nos últimos anos era muitas pessoas se jogando lá de cima do prédio. Uau. Aí você vê uma pessoa rica, com patrimônio, resolvida, com seus 60 e poucos anos, sem um propósito na vida. E ela faz o quê, cara? Eu não aguento mais isso aqui e se joga. Né? Países muito desenvolvidos, todo país de primeiro mundo, Suíça, tem Noruega, eles têm tem até uma política pública para essas questões. Por quê? Porque essa pessoa perdeu o propósito na vida, porque ela foi uma gananciosa, né? Uma coisa é ter ambição. Quem que é mais quem que é mais impacta mais positivamente o mundo? Um velho da van, por exemplo, o Luciano Hang tá lá dando all-in em tudo que ele recebe, ele coloca de novo e gera empregos, movimenta a economia, gera impacto positivo pro cliente, pro terceirizado, pro colaborador, ou o cara que vai recebendo e ele fica só para ele, retendo. Né? Então, o que você está fazendo, o impacto é nas próximas gerações, é no mercado todo, e a gente não consegue mensurar o quanto isso o impacta, resultado né? disso lá na frente, né? Legal demais. E aí eu acho que esse é o sentido. A gente poder proporcionar para outra geração aquilo que talvez você também não teve. Parou para pensar? A sua zona de graça, Léo, é onde você se inconforma. Coloca isso na sua mente. Pega esse aprendizado, que isso aqui é uma chave. Como assim, João? Aquilo que te inconforma, ali é a tua zona de graça. Ali onde Deus está falando, Léo, você está vendo isso? Aí você fala assim, cara, tô indignado como que o cara tá organizando essa xícara. Aí você fala, cara, ali é a tua zona de graça. Você tem a habilidade de ver algo que ninguém vê. Aqui na incorporação, a tua zona de graça é essa. Porque vocês se inconformaram com o mercado. E além de se inconformar, o que vocês fizeram? Vocês agiram. Então, para as pessoas que estão ouvindo, João, qual é o meu propósito? É simples. Primeiro, você fala com quem te criou. Ele vai te orientar. Quem te criou, você entende, né? Você tem um manual hoje, bem grande aí para você ler. E a área que você mais se inconforma, essa é a sua zona de graça. É ali o teu propósito. Pode colocar energia ali sem medo, que você vai se apaixonar. Porque onde você mais fica indignado, brabo, furioso, é ali tua zona de graça. Parou para pensar que doido isso? Repare, traga pro teu pessoal, cada um que faça sua reflexão, fala, cara, o que eu me indigno? Puf, é ali que é a minha zona de graça. Passei por uma dessas esses dias agora, a gente tava numa reunião da igreja, daí um dos guris ali do ministério pegou e começou... Aconteceu algumas coisas de roubo, violência ali no bairro ali, e aí ele indignado com isso, ele, pô, cara, não... Aqui tem que ter uma parte de segurança ali na porta da igreja. Aí o pastor pegou e falou assim, se Deus está te mostrando isso, essa inconformidade, é ali que você tem que ser usado. Exatamente. Pode iniciar o ministério da segurança. E começou, né? Começou. Tá bombando. No próximo culto ele já estava lá na porta lá. Indo super bem. Exato. Muito louco isso. Isso em todas as áreas. Então, essa é a zona de graça. João, qual que é a tua zona de graça? Cara, eu fico inconformado do brasileiro pagar R$1.000, R$800, R$1.500 numa casa que está caindo aos pedaços com menos de 2 anos. E então, o que você quer fazer com isso, João? Eu quero democratizar a construção civil brasileira. Cara, você é maluco, João? Você tem certeza que você está falando isso? Tenho. Mas como você vai fazer? Não sei. Mas o que você está esperando? Vivendo pela dependência. É isso aí. Se eu cheguei até aqui sem saber nada, tenho certeza que lá na frente já tem algo preparado. O que eu tenho que fazer? Continuar agindo, continuar dependendo, continuar obedecendo. Deus vai colocando pessoas próximas e prósperas, e a gente vai criando esse plano. Agora, tecnicamente, esse é o meu dever. Então, o que eu fiz, Léo? Eu estudei, eu sei que o sistema construtivo tem o mesmo custo de uma casa convencional, eu sei que ela é feita de concreto armado puro, ela é revestida por EPS, ela não vai esquentar, não vai esfriar, vai trazer equilíbrio térmico para o resto da vida. E dentro da engenharia, se ela é feita de concreto armado, eu vou analisar o concreto armado. Agora entra a chave, tecnicamente. O que prejudica o concreto armado, meninos, como engenheiro? Vamos lá. O que estraga uma estrutura de concreto armado? O que é? A corrosão da armadura. Ok? E ela acontece através do efeito de carbonatação, que é a corrosão, que é o ferrugem, pessoal. Olha que interessante. Se o concreto armado ele é prejudicado através do efeito de carbonatação, ferrugem, né? A oxidação desse aço, que acontece por 2 fatores.
umidade, ok? E oxigênio, então é a própria atmosfera. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que tratar meu concreto armado. Só que olha a característica do nosso material. O aço encapsulado pelo concreto. O concreto encapsulado pelo EPS, pelo isopor. O isopor encapsulado pelo tratamento de reboco. O reboco protegido pela pintura, porque daí é manutenção preventiva. Pergunta, quando que o aço, lá dentro, vai sofrer com intempéries climáticas? Exato. Quando? Cara, Nunca. improvável. Improvável. Pode acontecer? Pode. Uhum. Mas é muito mais difícil Sim. do que o mais resistente. convencional, ok? O que você quer falar com isso, João? Que a gente vai ter uma casa que vai durar a vida inteira. Uau! Olha que legal. Então o brasileiro vai ter uma casa que vai durar a vida inteira, uma casa que é térmica, uma casa que é acústica, ok? É um bom slogan, hein? Uma casa pra vida inteira. Uma casa para a vida inteira. Boa, vamos anotar. Anota aí, Dani. E vai pagar o mesmo valor. Então hoje eu consegui conquistar uma casa grande, né? Então eu moro numa casa grande, de 500 metros quadrados. Mas a qualidade da casa grande de 500 e a da faixa 1, 46 metros quadrados, é igual, Léo. É a mesma forma, é o mesmo concreto, é o mesmo tratamento, é a mesma resistência, que é muito mais eficiente que o tijolo, que é muito mais eficiente que qualquer outro sistema construtivo. É provado isso. Então, quer dizer, o que mudou ali? Arquitetura, ok? Questão de tamanho e acabamento. Mas desempenho, ambas vão durar a vida inteira, ambas vão proteger termicamente, ambas vão proteger a questão de umidade, ambas vão proteger acusticamente. Uau! Pelo mesmo custo, isso é democratizar a construção civil brasileira. Nós temos uma patologia. Chama-se cultura. Essa é a patologia que a gente tem. Ô, João, e tu comenta, por exemplo, né, pô, eu quero democratizar a construção civil de forma que, cara, tua casa de 500 metros e uma casa de 40, elas vão ter a mesma qualidade e assim por Perfeito. diante. Você teve liberdade arquitetônica, por exemplo, para desenvolver esse teu projeto? Porque, pensando, né, a gente sabe que a liberdade arquitetônica, para quem não entende, é poder, enfim, criar mais... Fazer uma casa redonda. Vamos É, pensar. mais firulas no projeto. Isso. Para 40, 50, 60 metros quadrados a gente não precisa tanto. Mas para um alto padrão isso é mais importante, né? Linda pergunta. Conseguiu ter essa liberdade, assim, para... Linda pergunta. Vamos lá. O sistema construtivo hoje nosso não tem limitação arquitetônica. É ousado eu falar isso. Por quê? Porque aonde o sistema não suporta os vãos ou a beleza da arte, da arquitetura, eu crio um elemento convencional. Perfeito. Então, por exemplo, a minha casa tem 491 metros quadrados. Ela tem um departamento subterrâneo que eu fiz lá, meu cantinho de oração, que eu vou mais perto do inferno para tirar a gente de lá. Ela tem 7 pilares. 7 pilares. Sim. 7. 491 metros quadrados, um subsolo com 25, 200 e poucos na parte térrea e mais 200 e poucos na parte superior. 7 pilares, irmão. É pouco demais. Então, ela não me deu limitação arquitetônica. E eu coloquei pilar exatamente onde precisava. A casa que está, várias que estão construindo aqui no Caledônia, com os licenciados daqui, a gente vai lá amanhã, né? Ficou amanhã. Você vai ver o que é a arquitetura que tem lá. E a gente pode mostrar aqui para as pessoas verem. São vãos de 12 metros. 12. Como que eu venci? Com a engenharia. O que eu usei? Trilho protegido. Só que ao invés de usar um, eu coloquei duplo. E como a gente calcula tudo por método de cálculo de elemento finito, nós não simplesmente importamos um projeto e olhamos para ele e falamos assim, ó, play. Aí o software, não vou falar aqui, eu prancho, mando para a engenharia e mando para a obra. A gente não faz isso. Por quê? Pensa, se nós desenvolvêssemos softwares de cálculo, nós 4, nós iríamos colocar a taxa de risco, a margem, o coeficiente ali de segurança alto sem ou baixo? cagaço, né? O famoso. Sem cagaço. Foi A sem gente ia cagaço. colocar onde? É o nosso que está na reta, vamos pensar assim. Então, quem vai pagar a conta final? O cliente, não é nem o engenheiro. Então, irmão, vamos botar o software porque eu não quero nunca ser auditado internamente e um engenheiro poder falar que a minha taxa de aço estava alta. Nós não fazemos isso. Nós analisamos ponto a ponto da nossa estrutura. Nó a nó. E ali a gente determina. Para você ter uma ideia, as nossas paredes são estruturais. Eu posso verticalizar até 12, 15 pavimentos planta tipo. Isso que eu ia pedir também. Planta tipo.
Caramba. tipo, beleza? Então não tem pilar, 12 pavimentos. Uhum. Planta tipo. A partir da laje de transição, seja ela oh, meu Deus. Seja ela quando a gente levanta... Pilotis. Seja ela pilotis ou seja ela saindo diretamente do térreo. Eu vou usar uma taxa de aço de 2,5 quilos de aço por metro quadrado de parede. Cada metro quadrado de parede vai 72 litros. Vai dar 27 quilos de aço por metro cúbico. Imagina. Bem mais leve. O estrutural hoje é 70, 80, até 110 quilos de aço por metro cúbico de Economia concreto. na fundação. Economia de fundação, economia de parede, ok? Uhum. Então, tecnicamente, a gente é bem respaldado, muito seguro em relação a isso. Então, não tem limitação. Tive um vão maior, elementos convencionais. Tenho necessidade de colocar um pilar. Boa. Às vezes não precisa de pilar. A própria viga descarrega na parede, porque a parede é um grande pilar distribuído, Uhum. ok? Então, assim, é bastante técnico, né, para quem está ouvindo, mas não tem limitação. A gente faz piscinas redondas, casas, prédios, escolas, não tem limitação. E cada dia vai acontecer mais e mais e mais. Já e mais. fizeram um prédio de 12, 14? Não, a gente vai fazer um de 8 agora, incorporando com fundo próprio. Então já tem de 4 8 pavimentos. 8 pavimentos, planta tipo. Que legal, cara. Ok. E tem o sistema pode ser usado para vedação, né? Aí eu me pergunto, por que não coloca? Cultura. Você imagina, cara, colocar um prédio aqui em Balneário Camboriú em que vai bater o sol, o prédio não vai esquentar. Segundo, ele é acústico. Muito mais rápido para levantar as paredes. Você imagina, ok? Então, por que nunca foi? Cara, não teve um doido igual nós aqui que falou, cara, eu vou fazer o prédio. E aí falei, já que não está tendo um doido que aceita e tem desconfiança, eu vou fazer. Então a gente vai fazer Legal. internamente um prédio de 8 e depois vai fazendo mais. E ainda vedação só ainda não fechei, mas esse é só com o sistema, entendeu? Sim. Ah, mas e no fosso do elevador? A gente faz um tratamento, fosso do elevador e ali das escadas também, que é exigido pelos bombeiros. Não tem limitação, entende? A questão é que as pessoas estão muito acostumadas e não querem sair da mesmice. E por não sair da mesmice, viram plano do meio. E não se tornam mais a influência do meio. É muito massa. E pra... Quer? Não, pode ir. Posso? E pra mão de obra? Uhum. Eu queria perguntar. Esse é o mais massa, irmão. Eu queria perguntar. Esse é o mais massa. Se eu mostrar aqui... Porque, assim, na verdade é uma pergunta também se tu sofre hoje, né, pra encontrar essa mão de obra, ou se tu encontra e especializa ela. Como é que funciona essa questão nas tuas nas franquias, né? Nos Aqui, teus... ó. Expert Expert. em iForms ICF. O Expert em iForms ICF foi uma outra luz que a gente teve durante a pandemia. E a gente decidiu ensinar como se utiliza o sistema construtivo da forma correta. Uhum. Então a gente criou um programa chamado Expert. Eu tenho 2.200 alunos. E ali a gente classifica eles em 4 frentes. Eu tenho o Expert executivo, que é o cara de terninho, que sai com a forma embaixo do braço e vai vender para a construtora. Uhum. Eu tenho o Expert mão na forma, que ele não é pedreiro, ele é formeiro. Ele é formeiro. Ele só monta a forma, mantém ela no prumo e ensina as pessoas. Então, assim, tem lá a incorporadora, a construtora, compra o sistema com a gente manda um expert lá para capacitar a equipe dele. Perfeito. Ok? Nós temos o terceiro, que é o mestre em iForms. É o mestre de obra, que agora virou mestre de obra, só que utiliza iForms. Certo? Sim. E o último, o empreendedor. Ele sabe liderar esses 3, então ele vai lá e monta a sua própria construtora. Uhum. Perfeito? Sendo assim, eu tenho um banco de dados hoje. Então, por exemplo, vamos começar uma obra, eu preciso de 100 expert. A gente tem um app, já é um app, e eles estão na plataforma, e a gente manda a informação, e eles se matriculam aqui, se candidatam, a gente entrevista todos eles e fala para eles, olha, a gente vai colocar você lá na cidade tal. Você era de onde? Sempre foi daqui? Não, né? Não, Chapecó. Interior Chapecó. Morei em Francisco Beltrão. Então lá em Chapecó eu vou precisar de 30 funcionários. A gente põe na plataforma, vai 30. Não, João, eu preciso de um treinador. Então a gente tem essa linha. Então eu não sofro com problema de mão de obra. Pelo contrário, eu desenvolvi minha própria mão de obra. Perfeito. Agora, olha que loucura isso. Olha o que é cultura. Se eu colocasse esses cursos de acompanhamento e formação 100% gratuito, eu não teria 2.200 alunos. Porque a pessoa não dá valor naquilo que ela não paga. Exatamente. Tá? Sim. Tem que cobrar e tem que cobrar caro. Quando a gente cobra, a pessoa se compromete. Exatamente. E ali, as pessoas um dia me perguntaram, João, você
o cara paga para usar seu sistema? Eu falei, não. Ele paga para ele entrar numa outra frequência, numa outra visão de mercado que ele não tem em lugar nenhum, não tem em faculdade. E ali ele vai poder utilizar um produto, que por acaso sou eu que vendo. E aí sim. Então eu criei uma jornada ali dentro, certo? E se você entrevistar os experts que trilharam o caminho, que estão persistindo, você vai ver que tem centenas dele que estão avançando. E o próximo nível desse expert, que é um ticket entre R$3.800 a R$4.500, não é alto. São 120 horas de aulas gravadas, mais mentorias comigo. É um regaço. Comigo e com a equipe, ele vira um licenciado. Aí o licenciado é o cara que é o cara da cidade. Então ele representa todo o grupo CF. Com forma, com obra, com argamassa, que a gente tem uma indústria de argamassa, com os projetos, tudo. A gente arruma dinheiro para ele, com fundo para ele incorporar, certo? E aí, nesse é o alvo. Então eu consigo pegar um Célio, e ele entra no expert, e ele vai desenvolvendo todas as habilidades e chega como um licenciado. Por quê? Se você não consegue liderar a si mesmo, você não vai conseguir liderar uma equipe. Então não adianta oferecer um sistema construtivo e falar, cara, você vai ser um empresário. Mas o cara, ele fica assistindo pornografia em casa, fica traindo a mulher, tá viciado em drogas, ele tá sentando em mesas que para ele não agrega nada. Então, ele primeiro aprende a liderar a si mesmo. João, você é coach? Cara, não sou coach, não sou nada disso. Eu só pego o que aconteceu comigo e eu tenho propriedade, porque se aconteceu comigo, e levo de forma muito transparente para ele. Cara, não faz isso porque isso já dá errado. Eu já fiz isso e deu muito errado. Então, Sim. Se o cara quiser fazer ou não, é problema dele, entendeu? Então a gente trata lá dentro não só o profissional, mas o pessoal também. Até porque a questão técnica, ela é relativamente mais simples de se ensinar. Muito, Só que só esse pilar ele não mantém a casa em pé. Léo. O cara não consegue se desenvolver porque vai chegar num ponto que ele tem o conhecimento, mas ele trava. Quer ver, ó? Né? Quantos amigos teus de faculdade que eram, às vezes, até melhor do que você na faculdade, não estão com o sucesso que você tem? Para pra pensar. Quantas pessoas do seu meio, por quê? Desenvolveram uma baita de uma habilidade profissional, mas esqueceram todo o restante. A emocional, a familiar. Sim. Não privaram. Cara, Léo, você tem 30 anos, mano. Você é um menino. Você tem 30 anos, você tipo tem cabeça de 60 já. Idoso. Inclusive, eu assisto Globo Rural. Globo Rural. Globo Rural é cultura, né, meu amigo? Com certeza. Mas, assim, nós vivemos num país agro. O cara que não acompanha a Globo tem que Rural, acordar cedo no domingo, saber como é que tá acordando no fazer Brasil. um mate bem eu só cevado. não faço mate. Não. Eu entendo muito de sementes. Depois eu falo. Tem um mercado bilionário de câmara de conservação de semente que a gente não conhece. Mas falando do Léo. Falando do Léo porque eu tenho mais, né? Eu ouvi mais dele e tal. A gente já fez a terceira vez que a gente conversa. Você imagina, Léo, se você não tivesse tomado decisões de renúncia, e eu tenho certeza que amigos teus não fizeram decisões assim, e que hoje às vezes nem fazem questão de não seguir nem você, sabe por quê? Porque dói, porque né? constrange. Entende, irmão? Sim. E infelizmente vão continuar assim porque não desenvolveram inteligência emocional ao invés de te admirar e falar, Léo, cara, eu não sei se você lembra de mim, mas eu era aquele cara, né? E eu acho que eu te fiz alguma coisa, me perdoa e tal. Te você ajudei pode na me prova, ajudar? tá? O que você faria, Léo? Você ajudaria. Mas você entendeu? E a pessoa ela não tem esse discernimento. Aí sabe o que ela leva pro resto da vida? Culpa. A culpa aprisiona qualquer pessoa. O medo, o ódio, né? A mentira, mas a culpa também. E o cara não consegue se libertar. O que vai acontecer com um cara desse? Vai ficar frustrado. Mas quem sabe você está ouvindo isso, você tem isso com alguém, é hora de você mudar uma chave. Né? É hora de você pegar a ligação aqui e falar, cara, me perdoa. Irmão, vamos restaurar. Pede uma ajuda, pô. Pelo menos faça a sua parte. Se o outro não entender, tá tudo bem, mas você tá livre, né? Sim, acho que é isso. Então, as escolhas, renúncias, acho que é isso que faz todo sentido. Sim. Muito bom. Bora. Muito bom. E a renúncia, ela continua sendo pro resto Diária, né? né, Léo? Da mesma forma que a gente está até aqui e foi feito com base em renúncia, existem renúncias que estão sendo feitas agora para ir para um próximo nível, né? Eu imagino. Mas é gostoso demais esse processo todo, né? Com certeza. E elencando assim, acho que faltou talvez a gente sintetizar esse sistema em poucas palavras, numa breve descrição, para quem caiu de paraquedas aqui nesse podcast. E não entendeu nada, né? Porque a gente não falou de sistema, né? E tá tudo certo. E desculpa. Não, muito pelo contrário. O podcast é para isso aí mesmo. Como eu falei, a questão técnica se aprende. E se aprende mais rápido agora. Todo esse
A gente só chegou aqui, não foi por questão técnica. A gente chegou aqui por outros pontos, né? Por outros princípios. Um desenvolvimento de Tenho certeza que não é qualquer um que senta aqui, né? Então, me sinto honrado. Vocês fizeram... a gente fala no Mato Grosso, puxamos a capivara do cara, entendeu? Vamos ver se esse cara merece sentar aqui com a gente. A gente toma muito cuidado. A gente realmente legal. toma muito cuidado, porque a nossa reputação, ela também depende de quem a gente convida pra mesa, né? Eu preparei um vídeo. Eu acho que no vídeo... Vamos colocar. Então, essa forma que vocês estão vendo aí, dentro dela é preenchido com aço e concreto. Vamos simplificar. Gente, pensem num Lego de adulto. Cada Lego desse tem meio metro quadrado. E você encaixa e dentro você joga aço e concreto. E você nunca mais vai esquecer do nome, tá? Como assim? Gabriel, qual que é o melhor telefone celular do mundo, que dizem por aí? iPhone? Qual que é o melhor sistema de pedir comida do Brasil? iFood. E, Léo, qual que é o melhor sistema construtivo? iForms. Eu ia pedir antes, tava olhando pro capacete e ia te pedir de onde é que tu tirou pra dar esse nome. Mas, brincadeiras à parte, é óbvio que é aquilo que eu acredito, né? É isso que eu luto. E o sistema iForms, formas inteligente, ele realmente é inteligente. Ele tem encaixes macho e fêmea, ele corrige os 4 elementos dentro da construção civil, que é alinhamento, nível, prumo e esquadro, com essa forma de 90 graus. Então ele é a prova de erro. A prova do engrosso no reboco. Tira no reboco, não tem. Nosso reboco tem 7 milímetros e resiste uma caminhonete passando em cima. Caramba, bicho. Enfim, olha só. As pessoas acham que isopor é frágil, porque conheceram com uma caixa térmica, numa embalagem ali na educação artística, ou numa embalagem de eletrodoméstico. E quando desembrulharam aquele eletrodoméstico, pegaram o eletrodoméstico, colocaram no local e jogaram aquilo fora. Quem era frágil? O eletrodoméstico ou o isopor? O eletrodoméstico. Sim, lógico. Porque o isopor veio para proteger Só que você descarta. A geladeira vem em cima dele, inclusive. E por que você descarta? Porque não te assim. serve. E como é que você criou essa cultura? Porque você fez uma sinapse neural de conquista. Tudo que você conquistou, você lembra. Você lembra do primeiro videogame. Do primeiro, na época, algumas pessoas videocassete, enfim. Tá tudo bem, só que isopor não é frágil. Dá uma olhada nisso aí, ó. Ali, ó. Pô, mas esse cara aí não comeu muito feijão, não. Duvido você derrubar essa parede, Léo. Caralho. Olha lá o tamanho da marreta, 15 quilos. Por quê? Porque aquela grelha de concreto armado ali, ó, é o que tá dentro da forma. Então a casa não é de isopor, a casa é de concreto armado puro. A forma é só uma forma. E de isopor. E o isopor traz o quê? Térmica, traz acústica, traz leveza, traz a questão de ser impermeável, ok? É como se fizesse o chapisco reboco em cima da madeira. E assim, pra gente ir rápido lá, ó, as formas de canto, o que ela faz? Canto, emenda em T, encontro de 4 paredes, boneca de porta. Eu vou rápido, faz pilares. Eu não vou bater em todos os assuntos, senão vai se estender muito. Mas nós somos a única tecnologia que tem o DATEC. Isso é um documento que pode ser financiado pela Caixa. Então, isso faz uma diferença enorme. Então você aí que está querendo construir para vender, utilizando financiamento da Caixa, financiamento de qualquer banco, não necessariamente da Caixa, você consegue fazer financiamento dessa construção. E aí vai vir um presente que você vai falar com o Léo, que nem ele sabe que eu vou abençoar a vida dele, de vocês todos. O sistema é, no mínimo, 50% mais rápido na fase cinza, ele é térmico, ele é extremamente resistente à compressão, ele é acústico, sustentável e não propaga chamas. Léo, isso aqui é bem legal falar no teu podcast. João, se a gente puder voltar a tomar liberdade das vantagens, tu comentou mais cedo que, cara, é até mais barato do que um concreto, enfim, sistema construtivo tradicional, concreto armado. A gente tem talvez uma porcentagem, uma métrica, por quê? Porque quem está construindo para vender, tenho certeza que isso é um ponto que contribui para a tomada de decisão. Perfeito. Aquele primeiro quadro está falando em custo por fase, fundação, superestrutura e final de obra cinza. Obra cinza a gente sabe que é até chegada do reboco e contrapiso, pronto para receber a fase 2 de acabamento. Já está dentro a infraestrutura elétrica e hidráulica, mas não está os fios, nem lâmpada, nem forro de gesso, enfim. A minha fundação, por ser um processo mais leve, ela chega a reduzir até 15% a 20% do custo de uma fundação convencional. 15%, ponto número 1. Eu reduzo superestrutura, seria pilares e vigas. E meu custo final de obra cinza chega a ser até 20% mais barato. Depende da obra. Acabamento é tudo igual, concorda? Sim, claro. E peso da parede. Minha parede é mais leve. Mão de obra reduz e tempo de obra reduz. Mas não é
É ou. Exemplo, uma casa de 100 metros quadrados no convencional, com 6 homens, 6 meses. Né? Tô falando aqui. Essa mesma casa de 100 metros quadrados, ok? No sistema combustível iForms, com os mesmos 6 homens, mantive o efetivo, eu faço em 3. Então eu reduzo o tempo e mantenho o efetivo. O contrário também. Eu reduzo para 3 homens e faço em 6 meses. O que eu escolho? Ponto. É só fazer uma pergunta para quem nos ouve. Quanto que você pagaria por 10 anos de vida? A pessoa vai falar, cara, o Silvio Santos falou que daria o SBT. É impossível você comprar o tempo. Concorda? Compra aí 10 minutos de vida. Não tem como. Agora, a gente pode ter ousadia de falar que a gente vende o tempo? De certa Sim. forma. Uau. Tá. Se eu entrego uma obra mais rápido, teu investidor, teu ROI é mais rápido, entende? Então teu lucro é maior. Então, de forma bruta, posso considerar até 20% com a etapa cinza, né? Isso, que depois depende é a de mesma cada- coisa. Depende de cada obra. Sem ok? contar o tempo, né? Sem contar o tempo. Show. Então depende de cada obra. Resíduo gerado, e aqui as características vão te ajudar também a economizar. Por exemplo, resíduo. Menor resíduo, maior velocidade, ok? Cara, esse aqui é absurdo, né? Absurdo. Porque depois tu passa depois a vida Absurdo, cara. inteira. Ó, a gente aqui Isolamento passa térmico. o dia inteiro com Com o ar ligado. 8 ar É. aqui ligado. Cara, o dia esse inteiro. isolamento é insano. Pra quem não tá conseguindo ver ali, talvez tá longe, a gente tá falando aqui um isolamento do 7 tijolo vezes. de 7 vezes maior do que o EPS. No caso, o EPS tá com 7 vezes Isolando. menor passagem, né? Transmissão. Transmitância térmica. Transmitância, cara. Isso, Esqueci transmitância desse termo. térmica. Minha física não foi tão... Agora, olha que interessante. Isso aqui é legal. Não existe NBR de paredes com isopor no Brasil, ok? O que vocês conhecem de parede de isopor no Brasil? 2 sistemas combustíveis que vocês conhecem. ICF e o Eu vi outro que tem X no nome. painel... Não. Monolítico. De isopor. Eu tô falando de painel marca já. monolítico. Não é marca. Mas eu Painel não- monolítico, monolítico. e aí tem várias marcas, e ICF tem algumas marcas. Ok, Isso. Léo? Cara, eu não estudo o sistema Tá. construtivo. Meu negócio é quanto que eu invisto, quanto Tá. que eu tenho de retorno. Vou pedir ajuda para os universitários. Por aqui, favor, né? por favor. Certo? É isso aí mesmo. Sim, Painel monolítico. monolítico e ICF. Ambos são ICF. Sim. Desculpa. Ambos são isopor na parede. A diretriz 11, ela diz o seguinte: essa diretriz foi desenvolvida para avaliar paredes moldadas no local, constituído por componentes de EPS, aço e argamassa, microconcreto ou concreto. Uma diretriz serve para avaliar tecnicamente os produtos inovadores. Quando você tem esse sistema construtivo, independente da marca, você tem que pegar a diretriz num braço, o teu sistema construtivo no outro e levar para um teste, para um laboratório, seja IPT, seja Falcão Bauer, para você testar eles em todas as esferas: acústica, térmica, resistência, durabilidade, impacto corpo mole, impacto corpo duro, peça suspensa. São vários testes. É anos testando. O nosso entrou em 2018, ficou pronto em 2023. 5 anos testando. Ok? O único que tem os testes feitos no Brasil somos nós. João, mas você está falando que os outros não passam? Não, eu estou falando que o único que tem é nós. Sim. Se eles estão fazendo ou não estão fazendo, e aí eu não quero falar de marca, Claro, entendeu, Léo? claro. E por ter isso, nós somos o único que tem da Tec. Sim. Então, uma recomendação para todos os fabricantes e que usam paredes de isopor: peguem a diretriz 11 e façam todos os testes. Eu não sou inimigo de vocês. Eu sou o cara que teve a capacidade de ser um desbravador inicial. Nossa, isso deve ter uma treta do caramba. Só Pra você isso. tá dando esse, pra você tá dando esse contexto, Só isso. deve dar uma treta. Tem. Ô, fofos, Bom. não façam isso. É só fazer o passo a passo. Faz o passo a passo também, fica em paz. Olha o tamanho do mercado. Eu não sou gênio, outra. Ninguém que está no Brasil inventou isso aqui, irmão. Quem inventou o ICF é Werner Gregory. Agora é uma chave nacional. Isso aqui é uma chave nacional. ICF é um sistema construtivo. Quem inventou foi Werner Gregory. Ok? Uma patente em 1967. Sabe quanto tempo dura uma patente? 25 anos. ICF tem patente? Não. Você pode criar seu ICF? Pode. João, e por que você fala isso? Porque eu tenho convicção daquilo que eu faço, E irmão. porque o buraco é mais embaixo. Mas é muito Você mais entendeu? embaixo. Quer criar um ICF? Pode Só criar. fazer esses slides ali, eu já pensei, nossa, que trabalheira, cara. Então, Werner Fazer Gregory, um sistema, A Mai velho. faz, pô. Hã? A Mai A Mai faz. faz, a Mai faz. Tá louco, cara, é em muita coisa. 67, Werner Gregory cria o ICF, tá aqui as primeiras patentes, ó.
Em 2005, o furacão Katrina passa e arranca tudo. Uma única casa fica em pé. Vai dizer que... Não. Essa casa era feita do quê? Não. De ICF. Lá em inglês, na gringa, é ICF. A única casa que ficou em pé. Se não sou eu Como que é falando. na gringa? Vai. ICF. A ICF. E aí, Boa. o boom acontece, galera. Porque assim, todo mundo quer saber o que é essa casa que ficou em pé, ok? O mercado do ICF no mundo é um mercado bilionário. Até 2020 já se movimentou $1 bilhão em formas. Nesse gráfico aqui a gente mostra 2020 em azul, 2027 cinza. América do Norte, Europa, Ásia, nós na América Latina, pequenininho. Olha o tamanho do mercado. E Middle West África, ninguém. Quer investir? Quer ir para a África? Entre em contato. Eu tenho planos para lá. Pô, não tem nada, cara. 2027, vamos expandir cada dia mais. 2020, 1 bilhão. Atenção, 8 a 12% do custo da obra é as formas. Então quer dizer que esse 1 bi, vamos arredondar, é 10%. Faz sentido, estão entendendo? Uhum. 1/10. Então, 1 vezes 10, 10 bi já movimentou em obras, aí entra concreto, tudo. Vezes 5, 50 bi. Previsão de crescimento 6,4% ao ano, quarta linha. 2023 foi aferido 1,2%, já aumentou 20% em 3 anos. Crescendo agora não 6,4%, mas sim 7,1%. Mercado para 2032, 2,2 bi. Market share no Canadá e nos Estados Unidos, 43%. Por isso que a gente já está pisando lá. Sendo assim, eu crio o grupo ICF. ICF é um sistema construtivo. A marca do nosso ICF é iForms. ICF significa Isopor, Concreto e Ferro. Ou Igreja Cristo e Fé. Ou India Charlie Fox. Eu coloco o significado que eu quiser. iForms, o sistema construtivo nosso. ICF Construtora, a construtora que constrói no meio urbano. ICF Argamassa, a indústria de argamassa que atende com reboco, aditivos e argamassas. Nós rebocamos, nós colamos o revestimento direto no nosso isopor, nas áreas molhadas. Não preciso de reboco. A gente tem essas tecnologias. Kit Casa, modelo de casas pronto que o cliente compra os projetos pronto, com as planilhas, e ele mesmo constrói, porque ele fez o curso do Expert. Independente do tamanho? Independente do tamanho. A gente tem lá 7 kits. A gente pode colocar kits de vocês, enfim. Até que tamanho? O que é? Os kits. Que Ali os kits são até 180 metros. É, porque são uma casa mais mais convencional, popular, né? tipo, não precisa de tanto detalhamento, é mais o básico, entendeu? Viabiliza no popular? Total. É a minha visão, né? A visão do grupo é Sim. pegar 1% do déficit habitacional. 1% do déficit É, habitacional. 30 Esquece. milhões até 2030, 300 mil casas. 2040, 84 milhões, 840 mil casas. Esse é o déficit. Essa é a visão nossa. ICF Projetos, um departamento que só faz projetos estruturais e complementares. Tem arquitetônico? Tem, mas o foco, 98% do nosso share é de projeto estrutural. ICF Church é um projeto meu enquanto cristão, quero fazer 1000 igrejas no mundo, já estou na 6ª. Vamos chegar lá. Expert é os alunos que a gente treina. ICF Farms é no agro. Nós temos um produto chamado Câmara de Conservação de Semente. A gente mantém a semente e ela guarda as duas principais características, vigor e germinação. Então a pessoa vai ter a mesma área e vai aumentar a produtividade. É uma grande câmara de conservação, controlando umidade e temperatura. Isso aqui daria um podcast só disso aqui, cara. Pro agro, a gente vem tudo de boné, de chapéu e explicar um negócio que pros produtores, cara, isso aqui é fenomenal. ICF Piscinas é uma empresa só de piscinas. A gente já fez mais de 400 piscinas. E é mais barato. Aqui chega a ser 20% mais barato uma piscina, 25%. É muito animal as piscinas. Sendo assim, eu criei o grupo ICF. Para expandir isso, esse ecossistema a gente vende licenças, tipo franquia. Piscina tinha desde quando? Desde 2020. Um pouquinho depois que a gente conversou, lançou um especialista em piscina com 20 anos de construção, bateu lá em Sinop e falou, cara, eu quero usar teu produto. Cara, eu acho que quando a gente conversou não tinha piscina. Não. Que eu lembro desse ponto da nossa conversa. Não tinha. Aí veio o Lucas de Toledo. Ele fez mais de 400 piscinas. Ele foi para a feira da França, as maiores empresas da França, 4 usando ICF em piscinas. É um mercado lindo. E a gente também tem isso. Para atender toda essa demanda, eu tenho fábricas espalhadas pelo país. Em Ponto Vermelho, onde a gente já está fabricando e entregando agora, Mato Grosso, São Paulo e Ceará. E em rosa, as futuras expansões. Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E já tem aqui Santa Catarina também, Araquari. Muito em breve vai ter. Eu preciso de demanda. Ou seja, com isso, eu resolvo o problema de logística. Eu fico a menos de R$40 o metro quadrado da casa de frete. Se a casa for de 100 metros, vezes 40, 4 mil. A gente fez esse estudo reverso. Logística Ok? Show. Bom,
Isso aqui é um pouquinho da nossa planta, rapidamente, só para vocês verem. Olha que lindo. Aqui o pessoal vai começar a entender. Ó. A gente produz em média 10 a 20 casas por dia, depende dos turnos. Casa popular, né? Uhum. Dentro dessas seções, eu vou preencher com aço e concreto. Uma obra térmica, uma obra acústica, uma obra rápida, uma obra que vai durar a vida inteira, livre de infiltração. Tudo isso podendo construir desde a parte subterrânea, casas, áreas comerciais, escolas, prédios, não tem limitação, inclusive piscinas. Escola, clínicas. E por isso eu quero te perguntar, você está pensando em construir a sua própria casa ou construir para vender? Calma, Ó a matéria-prima ali, ó. não construa sem antes conhecer o sistema construtivo. Aqui, ó, iForms, que Tem está pronta entrega. revolucionando o mercado. Chegou a sua hora. O sistema construtivo é realidade aí na tua cidade e nós chegamos até você. Um beijo, Deus te abençoe. Valeu! E aí, massa, né? Para atingir o Brasil, nós estamos com licenciados e experts espalhados por todo o território nacional, ok? E aqui eu queria mostrar um vídeo para vocês. Vai ter sim. Essas são as casas. Essa está construindo no Caledônia, ok? Essa vai começar. Eu vou ir direto lá. Vou pular algumas aqui. Tô falando aqui expansão internacional. Os projetos estruturais são feitos todos assim, irmão. Isso aqui é o tchan. Elemento finito, ó. Ao encontro de cada pilar e viga, gera-se um nó. Ó, eu descasco a casa inteirinha. E ali eu falo, eu preciso aumentar o pilar, preciso aumentar a seção, preciso aumentar o FCK do concreto. Rapidamente, olha isso. Aí, olha lá, ó. Vai analisando, ó, as deformações locais, forças internas, estresse elástico de componentes, estresse equivalente, todo ele. Movimentação de abalo sísmico, ó. E ao analisar toda a estrutura, cada projeto individual, a gente fala, não, é tanto de aço e a média é esses 2,2 kg por metro quadrado de parede. É animal. E olha aí, esses são os tipos de obras comerciais, casas de alto padrão, galpões, piscinas, prédios. Essa aqui é a que a gente está construindo. Essa é a casa mais tecnológica do mundo de ICF. Coisa mais linda. Essa que você vai visitar amanhã. Ah, legal, cara. Ela já está quase terminando. Ela não tem limitação arquitetônica, né? Dá para ver, né? Dá pra- Só que a piscina é assim, redonda, não tem uma quina. E vai ser toda feita de ICF. Bom, Para cliente final. para cliente final. Aqui algumas das obras, ó. Olha que legal. Lá no Caledônia. Olha que legal. 7 meses essa obra estava pronta, 402 metros quadrados. Tô ligado com você. 8 meses, ó. Não sabia se era ela ou não. 430 metros, 8 meses, entregue. Aquela que tá torta? Olha essa, 12 metros de vão. Essa já tá bem mais evoluída. Olha o tamanho desse vão. Olha aí. Olha o depoimento do cliente dessa. A experiência de ver numa casa construída no sistema ICF, para mim, está sendo bem satisfatória. Escolhi um método, primeiro por ser ecologicamente mais correto, né, com eliminação de madeira no sistema construtivo, e eu particularmente estou satisfeito nesse primeiro ano aí de uso. Resumindo, tá? Vou pro final aqui. Aqui, fundação não importa, né? O que determina a fundação é o SPT, é o solo. Levantamento de parede para um nível esquadro de alinhamento. Concretagem manual ou usinada. Chegou na hora da laje, isso é muito massa. Eu recorto a forma tipo J e a própria face externa é uma caixaria. Eu elimino madeira. Forma. Aqui é a parte externa. Forma, cortei tipo J, apoiei meu trilho, aqui ficou como caixaria. Olha ali, ó. Legal? Massa, né?
Hã? Porque ali... Até hoje não caiu, eu comecei em 2014. Não, mas eu digo, tipo, a J é uma... Ela é rígida, né? Não, eu digo, é uma forma diferenciada ou Não, se é corta o em mesmo, obra é o mesmo ICF legal. mesmo. Só que ao invés de fazer um corte assim, reto, eu faço ele chanfrado, para ele evitar isso aqui. Tá? Tá um ponto. Boa. Elétrica, olha que dificuldade fazer elétrica. Eu recorto a face do EPS com uma hot knife, faca quente e embuto. Tanto a elétrica como a hidráulica. E não compromete a estrutura, porque Zero. a estrutura não tá no EPS, né? Ok. Porque na alvenaria estrutural o pessoal questiona bastante isso. Né? Perfeito. E aí esse reboco, vocês já vão ver aqui, é um reboco que a gente aplica com tela de fibra de vidro e aí ele é térmico, acústico, ele é chapisco, reboco, selador, textura. Pode perguntar. Compatibilização. Total. Porque é tudo em BIM. Uhum. Todo nosso projeto é em BIM. Olha como que a gente faz o nosso reboco em alta velocidade. A gente coloca dentro de uma máquina e rende em torno de 200 a 300 metros quadrados por dia. Quer ver? Olha lá, ó. Joga na máquina, projeta a primeira demão, a parede tem que estar aprumada, obviamente. O sistema já ajuda, né? Com ele molhado ainda, eu coloco a tela, incorporo. Essa é a primeira demão. Depois faço mais uma demão, 3 a 6 horas depois. E a terceira, pelo lado de fora, eu projeto ou passo no rolo cabelo de anjo. Ou deixo liso. E será que esse reboquinho fino aguenta alguma coisa? Cara, zero fissura. Zero fissura, é isso. Olha isso. Olha o que a gente vai fazer. Nós pegamos uma forma, aplicamos o ICFlex. Esse produto foi premiado na FEICOM ano passado. O produto mais inovador. É mais um produto da ICF Argamassas, agora com Ele uma é versão catarinense, o Rafael, o engenheiro químico, meu sócio. Olha o que a gente faz. Passa com uma caminhonete em cima da forma, ela sem concreto. Se fosse uma argamassa cimentícia, ela ia craquelar, igual uma bolacha água e sal. Olha o que acontece. Nada. em vários pontos. Vamos olhar isso aqui, ó. Acho que isso aqui é Ó muito isso. interessante, ó. Eu tenho uma monocapa Isso aqui pra mim faz muito sentido. com um Por produto quê? extremamente Porque nós elástico. temos aqui uma espécie de capa de revestimento que ela E enfim, aí começou a cortar. Não satisfeito, a gente passa em alta velocidade. Olha lá, ó. Pra arrebentar mesmo. Mas ela só marca de borracha, mas ela não rasga. Não rasga. Então o que isso quer dizer, Léo? Que as pessoas podem andar de caminhonete agora nas paredes das casas. Fazer um freestyle de moto. Tá. Então, Incrível. Mas olha isso esse aqui. é o sistema. E para finalizar, lá do versículo, não vou nem mostrar mais obras. São algumas obras espalhadas pelo Brasil inteiro, tá? Ah, esse é no Caledônia também. Essa aqui, finalizo mostrando a minha casa. Ah, Na frente, João 3:3 em código Morse. Do lado direito, Romanos 12:2 da minha esposa. Cada um escolheu um versículo. E essa casa, quando o sol abre, a gente abre a fachada dela. E a gente desfruta. Feita em estrutura metálica a casa? A casa não, a casa é num sistema meio inovador aí. Ali é alumínio com ACM, fiz todos os recortes. Ela tem uma parte subterrânea. Então ela não tem. Cinema aí? Ela não tem limitação, ó, arquitetônica, tá? Então, vou adiantando aqui. Parte do gourmet, né? Aí, aqui é a área da piscina, ó. Toda a piscina é feita com ela, Léo. Que Em pedra massa, e já. cara. E o final, a gente vai democratizar a construção civil brasileira com habitação popular. Por isso que eu quero te falar, a diferença dessa casa para aquela outra, nenhuma, só arquitetura. E aqui é uma estrutura mais ou menos de custo que eu quis trazer para vocês, para habitação Perfeito. popular. Aí tá sem o telhado e sem a laje. Então, em torno de 1.088, sem a laje e sem o telhado, na fase cinza. Pode acrescentar em torno de 150 a 200 reais.
E o metro quadrado final vai gerar em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000, depende da região. Na casa pronta, habitação popular. A gente está igual o Cube, depende de obra, até mais barato. Ok? Esse é um ponto, João. O posicionamento de vocês, a forma como você quer se posicionar no mercado com iForms, é para não falar sobre custo menor? Isso é um problema ou não? Ou porque isso seria também um diferencial competitivo. Perfeito, Né? perfeito. Assim, além de ter maior conforto térmico, maior conforto acústico, maior resistência, ter menos patologia, ser mais industrializado, ainda representar um custo menor. Perfeito. Poderia, acredito. Poderia, mas é uma questão. Não é a ideia nossa. Não é a ideia, A perfeito. ideia é falar que é o mesmo valor mesmo do convencional, só que a gente tem uma entrega um pouco melhor, né? Bem melhor. Vários Então, benefícios. Vários benefícios. Mas é só quem experimenta. Olha que legal. Nós estamos com 1.200 casas fazendo na região de Dourados. Espalhado, só que a matriz fica em Dourados, né? E o cara era do convencional. E ele tinha um sistema construtivo de formas de outro material, e aí ele concretava tudo de uma vez. E ele tinha um investimento alto, né? Porque as formas são bem caras. Ele falou, cara, vou comprar 2 casas para experimentar. Daí ele comprou 4, porque foi na carreta 4, né? Então ele falou, não, então eu vou comprar 4. Fez 4 em 30 dias. 30 dias. Aí ele falou, não, agora 8. Aí agora ele fechou o contrato macro. Então, eu tenho um laudo que enquanto a gente vai falando, o último, Sim. da velocidade da casa. Então, o que a gente quer comunicar, Léo? Que é o mesmo valor do convencional, só que com uma entrega, uma velocidade muito maior. Sim. E o risco... Pensa, vocês são incorporadores. Vocês querem voltar lá com um problema de patologia estrutural? Claro que não. Sim. Você imagina que bênção. A NBR 15575, que foi lançada em 2014 pela maior construtora do Brasil, que é a Caixa Econômica, para evitar todo problema de patologia que tinha, inadimplência, né? Nós resolvemos esse problema. Qual que é a minha posição no mercado? Eu não quero construir, Léo. Eu quero ser o garçom. Com certeza. O big money da operação não é do grupo ICF. Sim. É de você, construtor. Uhum. Entende que massa? Então eu só sou a tecnologia que vai dar uma obra pro cara mais rápida, que vai dar a obra pro cara sem patologia estrutural, que vai fornecer mão de obra, treinamento de mão de obra e uma visão de mercado bem amplificada. Faz muito sentido o servir que tu comentou, né? Sim. no início. Essa é a nossa visão. Então eu não quero ser a MRV. Boa. Eu não quero ser a MRV. Eu quero tornar todos vocês uma grande MRV. Essa é a ideia, entendeu? Enquanto isso, pegar só o último slide aqui. Só para mostrar as últimas piscinas, é isso aqui, ó. Piscinas pequenas. E aqui você vê na primeira foto que legal, né? 2 pessoas trabalhando, um trabalhando, outro tirando foto, ó. Então, piscinas pequenas, piscinas grandes. De condomínio, por exemplo. Essa aqui é de uma casa, pessoal. Mas De uma casa. essa piscina tem 350 metros quadrados. Essa E- piscina tem 300 quadrados. Deve E uma- ser no Mato Grosso, né? Essa é no Paraná. E essa aqui é a É de piscina... fazendeiro, né? Piscinas redondas, olha Caras que são legal. loucos, né, velho? Piscinas redondas. Na jet ski na piscina. Cara, 300 Stand-up. O cara acorda, Vai vai ter fazer um- stand-up na minha piscina. Uma dúzia de pato lá dentro também. Criação de pato. E essa é as piscinas redondas. Stand-up na piscina. E aí, estaremos dando um treinamento aí de 6 a 9 gratuitamente, para que as pessoas possam aprender mais. Massa. Deixo no Muito final massa. aqui uma frase para todos nós. Minha visão de futuro molda minha atitude de presente. O que você quer para sua vida? Você tem definido isso? Escreve aí para nós o que você quer fazer daqui 5 anos. Onde você quer estar? Pá, não sei. Então você está sem propósito. Como é que se faz para descobrir seu propósito? Não é em pessoas. Teu propósito está dentro de você. Então faça escolha e a partir do momento que você decidir, comece a agir. Então, desliga aí dos amigos SF. Sabe o que é um amigo SF? Um amigo sem futuro. Sai fora, entendeu? Começa a pensar em você. Daria para falar muito mais, mas Sim. isso aí, ó. Eu falei ontem uma frase eu fiz uma masterclass para novos membros da Alavanca Sênior. Eu falei para eles, cara, se você anda com 5 pessoas pobre e você é rico, você vai ser o 6º pobre. Sim, o meio sempre vence. Exato. E se você for, você quer ser rico, mas você ainda é pobre. Isso pobre pode ser qualquer Isso, característica, exatamente. né? Aham. Pobre de espírito, pobre financeiramente, De pobre intelecto, de tudo. Se você andar com 5 ricos, naturalmente você vai ser o 6º rico da mesa. Perfeito. E isso faz uma diferença enorme. E, João, cara, o que vocês têm feito é incrível.
principalmente pelo fato que é algo de longuíssimo prazo. Uhum. Longuíssimo, eu digo 10, 15, 20 anos, Perfeito. 30 anos. Você tá com 37? É isso. Porra, tem ainda, cara, 60 anos de trabalho pela Amém. frente. Porque, veja só, a gente não vai durar 90 aninhos. Sim. Quem tá durando 90 anos são os nossos pais, quem tá chegando aí nos seus 60, Vamos 70 um agora. pouquinho, né? Com A gente essas vai mais. tecnologias, né? A gente troca alguns orguinhos do nosso corpo e a gente dura Eu mais, creio, cara. vai ter alguma... Né? Tem a Sim, medicina vai com avançar certeza, mais e pô, mais. Com certeza, e tá tudo certo. Inclusive a gente quer isso aí. Sim, Que claro. falou antes, 10 anos de vida, o Silvio Santos trocaria por qualquer coisa, né? Então, isso vai ser... então, se hoje a maioria das pessoas é natural pensar muito no curtíssimo prazo. E quem tá fazendo um sistema construtivo desse, cara, encabeçando um projeto desse aí, não pode ter uma visão menor do que 10 anos. Sim, Menor do que 10 concordo. anos. Porque ainda você está sofrendo e vai continuar sofrendo por mais alguns anos com a cultura Uhum. né, de construção no Brasil. Perfeito. Mas isso está mudando. Só que a passos lentos, não é uma coisa que se instala. Devagarinho vai indo. No entanto, é algo consistente. Já. Né? Não vem, de repente, vem a inteligência artificial muda tudo. Não, cara. É um negócio que leva gerações para ser desconstruído e Começou construído. lá com o Werner Gregory, né? Em 67. Caraca! Entende? 60 anos atrás, praticamente. 55 anos 60 atrás. anos atrás, isso aí. Poxa, Deixa eu ver, e né? vai levar ainda Dando muitos fruto anos. aqui. Você imagina daqui 60 anos. Exato, o impacto que vai ser. Os novos Joãos, É, os novos Célios, né? Que vão exato, ter aí. exatamente. Que legal. Então, cara, que essa caminhada sua, Deus te abençoe cada vez mais, Amém. com muita força Amém. para ser consistente nisso pelos próximos 15, 20 anos, porque Amém. o que você está colhendo agora a beirolinha, Legal. né? É só a raspinha. Você e todos os teus licenciados, todo o mercado, principalmente as famílias lá na ponta final que estão tendo uma casa com maior conforto, com maior qualidade, que não Benefício. vai em 2 anos derreter. Não vai né? ter problema estrutural. Então é um impacto, uma espiral ascendente no mercado incrível e a gente quer fazer parte disso. E é o mercado da construção, né? E para selar esse momento, quero presentear toda a tua comunidade, representar todos vocês, te dar uma lembrancinha aí do grupo, uma garrafinha, um negocinho a mais. Legal. Ó, E vou te deixar esse capacete, cara. Nós fazemos o que ninguém faz, nós temos o que ninguém tem, nós vamos chegar até você. Eita glória! É ousado, né? Soa um pouco, nossa, que frase prepotente, né? Mas, Cara, é isso aí, velho. Tem que ter força. mas nós fazemos o que ninguém faz desse mercado de CF. Nós temos o que ninguém tem e nós vamos chegar até você. Só a câmera do meio aqui. Através Garrafinha. de um podcast, através de alianças. Então, é isso, o capacete. E nós estamos dispostos a entrar com vocês com um projeto, tá? Se tiver uma casa, quiser comparar, daí vocês tomaram a decisão. João, pelo projeto e pelo comparativo, ficou Ficou bem? bom esse capacete. Ficou bem, o capacete é top. Fizeram um projeto, a gente comparou. Por exemplo, você tem uma casa que você vai incorporar. A gente pega esse teu projeto, ou pode escolher de algum aluno também, tá? Você fica à vontade. Sim. No convencional, aí a gente compara, faz o projeto estrutural, você me manda o SPT, fazemos a planilha de custo e mostramos. Aí vocês comparam. Aceitaram, beleza, a gente entra com o projeto como forma de incorporação. As formas eu também coloco, e coloco a argamassa também. Tudo que a gente tem eu coloco, e o treinamento da mão de obra ou depende do jeito até a mão de obra. Pra gente fazer um case, Uau. ok? E deixar esse case e filmar ele e expor para todo o Brasil que isso realmente é real, que isso é verdade, ok? Então a gente, como Grupo CF, representando aqui a ICF Projetos, o meu sócio Alisson, que é teu aluno, mandou um abraço, é fãzaço seu. O Rafael da Argamassa, que ele é catarinense, de Imbituba? Imbituba? Imbituba, Pertinho. também mandou um abraço. E todo o Grupo CF tá dando para vocês, se vocês tiverem essa disposição, da gente fazer esse piloto, esse MVP aí Com certeza. disso. Então, os legal. projetos, as formas e argamassa, a gente entramos no risco para receber lá na frente. Sim. Então, Bacana. tá feita a primeira casa aí de incorporação com o Grupo CF junto com a comunidade Domus. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Isso aí. Vamos viabilizar isso aí, porque a gente já tá ensaiando 2 anos, o pessoal fica me impressionando daquele podcast. E aí, Léo? E aí? Saiu. Vai ou não vai? E as coisas vão acontecendo e, né? Amanhã, se você gostar do que você vê, Aham. aí você pode tomar decisão. E tá tudo bem. Se fala assim, não, João, não dá. Tá tudo bem também. Porque independente disso, a nossa mensagem continua. Com certeza. Mas acho que amanhã você vendo,
sentindo, dando a Sim. mordida. Eu falo, cara, vai dar uma mordida na parede, vê se bate. Desculpa aí, produção. Bate, vê se é bom. E a pessoa fala, Cara, só para eu ter aberto 2 vezes já o espaço para a gente conversar, é porque eu acredito. amém. Né? Eu não colocaria o meu nome em jogo aí numa Legal. situação como essa, porque é muita responsabilidade. E sim, vamos fazer, cara. Inclusive, se você assistiu até agora, é sinal que você está muito interessado nisso aqui. Não é É verdade. possível que você ouviu tanto tempo aí e você não está interessado. Talvez você está interessado em utilizar a tecnologia que o João, junto com o time da iForms, trabalha. Uhum. Se você está interessado, vou olhar para aquela câmera aqui. Close, Felipe. Close no Léo aqui. Se você está interessado em participar disso, de 2 formas, tá? Vou propor também um desafio para você. Um deles é entrar em contato pelo Instagram da ICF Construtora, certo? @ICF Construtora lá no Instagram, trocar uma ideia com eles. Vou deixar o link também na descrição, em algum lugar aqui para você poder... Mas joga aí, ICF Construtora, você vai encontrar. E entender como que o sistema funciona, fazer o estudo de viabilidade com eles para utilizar esse sistema nas casas que você for construir para vender. Ou talvez você é engenheiro, você é arquiteto, é construtor, ainda prestando serviço na área. Mas foca na incorporação, que é o negócio. Quem Tá? for da comunidade Domus, os seus alunos, nós vamos dar um código para você passar para eles. A gente vai fazer um negócio bem diferente, de verdade. Vamos Boa. fazer um negócio assim, Boa. tipo irrecusável, irresistível. Legal. Eles Então vão- procura esse código aqui na descrição Isso, desse vamos fazer podcast, tá? Vai estar aqui na descrição. Se você está no Spotify, se você está no YouTube, não interessa, a gente vai encontrar você e você encontra isso aí também. Então esse é um caminho para que você tenha, através da comunidade Domo, sendo membro. Vamos deixar também lá na comunidade esse código. Quero fazer um convite logo na frente. Mas respondendo ao teu convite para a gente fazer uma casa através de iForms. Se você é investidor, então uma alternativa é você falar com o João e fazer uma casa em qualquer lugar do Brasil. Outra alternativa é você entrar como meu sócio nosso aqui na CP8 Empreendimentos, você com financiamento bancário, com recursos próprios. Se você não tem todo o recurso para fazer uma casa do tamanho, do padrão que a gente faz aqui, de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, fala com a gente que você entra junto com mais alguém. A gente também trabalha com 2, 3 sócios. Então você vai ser nosso sócio aqui, a gente vai trabalhar com o sistema construtivo do João, vamos fazer uma casa para venda. Vai ser meu sócio também, né? Por tabela, Vamos ser vai sócio, ser todo sócio. junto. Então, se você quer ser nosso sócio, a gente só vai fazer uma casa assim, até porque a gente não está mais fazendo tantas casas. A gente está indo para prédios, então a gente vai continuar com 1, 2 casas por ano. Legal. Né, no meu CPF mesmo, com recursos próprios, e agora estou abrindo com essa possibilidade. Legal. Né? Então, para que a gente faça uma no. Eita agora. Né? Eita glória. Com isso aí. Então, se você quer ser nosso sócio, das poucas casas que a gente vai fazer, com todo o nosso time de engenharia, que tem todo um cuidado, um critério para construir um empreendimento, agora com a tecnologia do João, você está super convidado. Tá? Legal. Você entra em contato com a gente aí para se tornar nosso sócio e a gente fazer uma casa dessas. E agora eu quero fazer um convite também, João, para que você entregue para os membros da comunidade Domus um treinamento Nossa, de que 2, 3 horas. Uau. Pode ser ao vivo, pode ser gravado, Nossa, mas um treinamento sobre sistema construtivo. Na hora. São mais de 6 mil membros lá na comunidade, Nossa, que passaram que por lá, bênção. que estão buscando tecnologia, porque a gente ensina o cara a viabilizar empreendimento, Ok. a escolher o terreno, a definir o projeto arquitetônico. Mas sistemas construtivos, a gente não tem conhecimento de causa, Ok. principalmente no teu sistema Certo. construtivo, que você ensina e que você tem. Então, se você aceitar esse convite, vai ser uma honra para nós Vou aí quase receber o chorar teu... aqui. Me sinto honrado. Sim, Pode ter certeza que vou entregar o melhor que eu puder, sim. direcionado para vocês, tá? Porque eu sei o efeito que isso vai causar para eles Sim. lá. E 0800 está na sua mão. Com certeza. Vou entregar, acho Maravilha. que até mês que vem tá tudo pronto. Legal. Crio proporcional para vocês. Beleza, vamos agendar demais. um horário, acredito que umas 6 da tarde, E a talvez troca, seja bom. eu acho que agora. Vou pedir, já que você fazer isso também. Não só 3 horas, dá para fazer. Eu vou ganhar, né? Porque estão em 3 aqui na mesa, né? Então eu quero 3 de cada um lá para os nossos alunos também. Claro, Tendo total liberdade, tá? De fazer Sim. ou ao vivo ou gravado sim. e falar o que quiser, para que eles também possam conhecer esse mercado de incorporação. Claro.
porque não é o que eu ensino, não é o meu core. E a gente quer aprender também. Eu também vou me colocar na cadeira como aluno, tá? Vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo para eles, Fechou. porque ao vivo o negócio tem que sair ali na hora. Perfeito. E aí eles já têm dúvidas, a gente abre uma meia hora no final para tirar Perfeito. dúvidas e fazer uma mentoria já ao vivo Perfeito. com os teus alunos. Vai Perfeito. ser um prazer. Inclusive que esse conteúdo esteja também disponível para as turmas passadas, se eles ainda têm acesso ou não, né? Tem sim. A gente faz para essa turma, a turma 10 que vai sair, né? Vai ser a 10 agora, Isso. mas a gente já faz para todas as Isso. outras Vamos fazer para eles e também podemos Show de abrir para os bola. demais aí para que eles E possam. eu acho que a partir disso a gente daqui a pouco cria uma sistemática de ensinar, porque assim, a incorporação, você domina ela na incorporação já nos outros, quem sabe a gente cria um módulo só de incorporação com iForms e criamos alguma coisa para trabalhar essa base que a gente tem e os novos que vão se interessar. Por que não, né? Vamos pensar, Sim. vamos jogar isso na mesa. Exatamente. Show de bola. Mas tá Muito feito o bom. convite, tá aceito o Tá convite aceito também. Tá Então, aceito os fechado desafios. aqui, ó. Fechado. Eita, agora. Fio do bigode. bigodezinho aqui, ó. E o meu é maior. Fechado. Tamo junto. João, foi um prazer te receber Prazer é aqui. meu. Foi um Obrigado. privilégio conversar contigo. Legal, e fico feliz. parabéns por tudo que você está construindo de verdade. Obrigado. Tá? A gente não tem meias palavras aqui, a gente não Amém. fica falando, Sim. Segurando envaidecendo coisa. ninguém. A gente só fala o que a gente realmente acredita e a gente Eu fica creio. muito feliz. É possível, é sensitivo, é sensorial aí. E Tá sucesso. testificado, o Espírito Santo testifica aqui dentro. Tô num ambiente abençoado, tá? Sim. Você tá com uma equipe maravilhosa. No brilho dos olhos, quando eu cheguei ali, a tua Sim. equipe fala, cara, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, eu tenho certeza. Se eu falar com cada um ali, eles vão falar isso. Eu tenho orgulho de estar aqui, continue a cultura. Agora eu já vou profetizar que o ano que vem, esse escritório tem que ser, no mínimo, 3 a 4 vezes maior. Porque o tamanho que vocês vão se tornar vai ser gigante. E em menos de 2 anos vocês estão fora do país também incorporando, que eu vou levar vocês lá para os Estados Unidos. Fechou? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado irmão. mais uma vez. Tamo tá? junto. Deus abençoe. Bom Valeu, demais. galera. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.